Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade hoje ao nosso sermão de 1 Pedro, capítulo 1, os versos de 10 a 12. Veja comigo o texto sagrado. 1 Pedro, capítulo 1, os versos de 10 a 12 diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam escrutar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado pela vida da tua igreja, Pai. Igreja viva, operosa, que tem se gastado, Senhor, gastado a sua vida em favor do Evangelho, em favor de pregar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho diante desse mundo caído, Pai, de padecer por Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis a Ti e a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos arautos do Rei. Nós te bendizemos, Senhor, louvamos o Teu nome e somos gratos ao Senhor pela grandeza da Tua salvação, Pai, por ter chamado o Teu povo, ter escolhido o Teu povo desde a fundação do mundo, Pai, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoa-nos, ó Deus, fala conosco, ilumina as nossas mentes e aquece o nosso coração, o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Então, nós estamos meditando no tema a grandeza da salvação. Nós já introduzimos esse sermão e vimos que, em primeiro lugar, a salvação foi proclamada pelos profetas. Os profetas eram os porta-vozes de Deus no Antigo Testamento, que proclamavam acerca da graça divina, né? E logo a nossa salvação é grandiosa porque foi prenunciada em todo o Antigo Testamento. Nós vimos diversas passagens nas Escrituras e se ela foi estudada tão intensamente, né, pelos profetas, que não tinham a visão que nós temos hoje mais plena, né, do plano de salvação, do Messias, do Redentor, porque antes eles anunciavam ainda aquele que viria, eles não sabiam em detalhe exatamente como seria a sua vinda, mas eles pregavam, com tanto afinco, com tanto ardor no coração, quanto mais hoje nós que já temos a revelação que Cristo já veio, que já padeceu por nós, que foi ao madeiro em nosso lugar. Nós também temos como tão preciosa essa salvação, esse desejo de proclamá-la. Segundo lugar, nós vimos que a salvação, irmãos, ela foi revelada por Deus ao homem. A mensagem dos profetas é a obra do Espírito Santo, ela nasceu no céu e não na terra. E o verso 11 estabelece a inspiração divina do Antigo Testamento. Nós vimos que foram homens, né, da parte de Deus, homens santos, inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus, movidos por Ele para registrar as Escrituras, né? Nós vimos também em 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada vírgula, cada tio, cada palavra, cada letra, ela tem sua origem em Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas parte. Ela foi soprada por Deus ao homem, né? E nós vimos, meus irmãos, diversas passagens bíblicas, né, que vão nos mostrar isso. Nós vimos também que, em terceiro lugar, a salvação ela foi proclamada pelos apóstolos. Os apóstolos não produziram ou inventaram a sua própria mensagem,
Pedro diz que aqueles que pregavam o evangelho fizeram pelo Espírito Santo enviado do céu. O Espírito Santo não apenas inspirou os profetas do Antigo Testamento, mas também os apóstolos do Novo Testamento, que proclamaram o evangelho plenamente revelado. E nós vimos em Atos 1:8, né, quando está escrito que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então os apóstolos, eles proclamaram a palavra de Deus, né? E nós vemos, meus irmãos, como esse evangelho, né, Paulo, com tanto ardor no coração, ele vai dizer que o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em quarto lugar, irmãos, e último lugar nesse sermão, eu quero ver com vocês que a salvação é desejada pelos anjos. Veja comigo o verso 12, a parte dele apenas diz o seguinte. O versículo 12, a parte final diz: coisas essas que anjos anelam perscrutar. A mensagem da salvação, irmãos, ela é tão maravilhosa que até mesmo os anjos anelam entendê-la. Você consegue imaginar isso? Os anjos que estão na presença da glória e majestade de Deus almejam compreender a mensagem da salvação. A palavra anelar, epitúmeo em grego, comumente denota um desejo intenso. Ela foi usada por Cristo ao expressar o seu desejo de comer a Páscoa, por exemplo. Em Lucas capítulo 22, no verso 15, está escrito: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então veja, eu tenho desejado ansiosamente, é um desejo intenso. Essa palavra também foi usada no desejo do filho pródigo em satisfazer sua fome com as alfarrobas. Você deve lembrar a história do filho pródigo, né? Ele saiu da casa do pai, ele pediu a sua parte na herança e ele foi viver no mundo afora e ele gastou tudo que tinha e veio uma grande crise, uma grande fome na terra onde ele estava, uma terra distante, e ele não tinha onde cair morto, ele não tinha o que comer, então ele pediu para alguém para cuidar dos porcos e ele tinha um desejo ali de comer, né, de se fartar das alfarrobas, da comida que os porcos comiam, tamanha era a sua fome. E o verso 16, Lucas 15:16 diz: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja, ali desejava, esse desejo intenso, essa mesma palavra, esse mesmo termo grego é usado aqui. Essa palavra também, irmãos, ela foi usada em referência ao desejo do homem, quando da carne militando contra o espírito. Em Gálatas 5:17 está escrito: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse querer, esse desejo intenso do coração do homem, essa mesma palavra, esse mesmo termo grego que é utilizado aqui. Já a palavra perscrutar, irmãos, parakipto, significa inclinar-se para olhar alguma coisa. A palavra parakipto foi usada em referência ao apóstolo Pedro, ao abaixar-se para olhar o túmulo vazio, em João 20, verso 5. E para descrever alguém olhando atentamente alguma coisa, como está escrito em Tiago 1:25. Ela implica em um intenso interesse. Isso não é maravilhoso, irmãos? Os anjos do céu querem contemplar e entender a maravilhosa salvação que foi declarada pelos profetas, revelada pelo Espírito Santo e está disponível a todos os que recebem pela fé a Jesus Cristo como Salvador e Senhor.
Os profetas indagaram sobre a salvação. Mas como uma nota final, Pedro acrescenta um breve lembrete de que a busca diligente ainda está em curso. Agora, até mesmo os anjos, a quem os profetas frequentemente direcionavam suas investigações, estão tentando descobrir o mistério do plano redentor de Deus. Os anjos vivem na santa presença de Deus. Isaías 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos, meus irmãos, eles vivem na santa presença de Deus. Os anjos são, segundo, enviados para fazer a sua vontade. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Terceiro, os anjos são superiores aos homens em sabedoria e capacidade. Em 2 Pedro 2,11 diz que os anjos são maiores em força e poder. Em Judas, versos 8 e 9, nós podemos ver que os anjos são mais sábios do que os homens. E, no entanto, há algo que eles ainda precisam aprender sobre o amor de Deus pelos homens. Em Efésios 1, 4, 5 diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Romanos 5,5, Paulo disse que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso os anjos se inclinavam para compreender a nossa salvação. Mas qual a razão de tanto interesse por parte dos anjos, irmãos? A resposta é surpreendente. Quando Satanás e os outros anjos caíram, quando Satanás e os outros anjos caídos pecaram, Deus não concedeu salvação a eles. Contudo, quando o homem pecou, Deus, em sua soberania, graciosamente concedeu salvação aos seres humanos caídos. Mas há um grande preço: a morte de Jesus Cristo em nosso lugar na cruz. Assim, os anjos perscrutam os mistérios da igreja, como os querubins debruçados sobre o propiciatório da Arca da Aliança, onde o homem tem acesso a Deus através de um sacrifício substitutivo que o purificava do pecado. Eles não são participantes da salvação, mas espectadores do mesmo. Paulo escreveu sobre mistério para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, em Efésios 3:10. A multiforme sabedoria de Deus no contexto é a verdade do corpo de Cristo, isto é, a igreja é a universidade de Deus para os anjos. Paulo diz que os apóstolos se tornaram espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4:9. Se os anjos ficam maravilhados com a esperança que temos em Cristo, não deveríamos fazer o mesmo, meus irmãos? Será que você tem dimensão da redenção, da obra de Cristo, da esperança que você tem nele? Meus irmãos, quando você estuda a Bíblia, uma boa dica a procurar são palavras repetidas. Às vezes essas palavras não são tão significativas em si, mas a repetição a torna relevante. Em nosso texto, por exemplo, existe uma palavra que ocorre uma vez no verso 10 e 3 vezes no verso 12, o pronome vós. Pedro escreveu acerca da graça, a vós outros destinada no verso 10,
e a eles foi revelado para vós outros as coisas que agora vos foram anunciadas, vos pregaram o Evangelho. No verso 12. A lição é simples. Mesmo que a mensagem da salvação de Deus seja a maior mensagem da história humana, não significará nada para você, a não ser que você se aproprie dela pela fé em Cristo. Em certa ocasião, o bispo John Taylor Smith, um ex-capelão do exército britânico, ele estava pregando sobre o tema "Você precisa nascer de novo", em João capítulo 3. E ele disse: meus irmãos, nada substitui o novo nascimento. Você pode ser membro de uma igreja, mas ser membro de uma igreja não significa nascer de novo. E nosso texto diz: você precisa nascer de novo. O reitor estava sentado à sua esquerda e ele continuou: você pode ser um reitor como meu amigo aqui e ainda assim não ter nascido de novo, mas você precisa nascer de novo. À sua direita estava o clérigo, apontando para ele. John Taylor continuou: você pode até ser um clérigo como um amigo aqui e ainda assim não ter nascido de novo, mas você tem que nascer de novo. Você pode até ser um bispo como eu e não nascer de novo, mas você tem que nascer de novo. E ele terminou a mensagem e seguiu o seu caminho. Mas vários dias depois, ele recebeu uma carta do clérigo que dizia: meu querido bispo, eu tenho sido clérigo há mais de 30 anos, mas eu nunca soube nada da alegria que os cristãos falam. Eu nunca entendi, mas quando você apontou para mim e disse que uma pessoa pode ser um clérigo e não ter nascido de novo, eu entendi o problema. Será que você, por favor, pode conversar comigo? Claro, Smith conversou com o clérigo e ele respondeu positivamente ao chamado de Cristo para a salvação. Se você ainda não experimentou a alegria da salvação, talvez seja porque você nunca respondeu pessoalmente a Jesus Cristo. Por que não fazê-lo agora? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, um Deus presente, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, um Deus que proclamou a sua palavra através dos profetas desde o Antigo Testamento, revelou sua palavra aos homens, usou os apóstolos e o Senhor, até mesmo essa salvação que é tão desejada pelos anjos, que anelam perscrutar. E o Senhor nos chama, ó Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito. E nós cremos, ó Deus, no poder do teu Espírito Santo para trazer, Senhor, vida àquele que estava morto em seus delitos e pecados. Faz isso em nome de Cristo Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito sejam convosco, meus irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.